Oi, pessoal, bem-vindos ao Brothercast, onde cada sessão é uma conversa de irmãos. E hoje eu tô aqui com a Simone, formada em psicologia. Boa tarde, Simone. Boa É tarde, uma tudo honra estar aqui bem? falando com você e você estar aqui no nosso podcast e poder, né, apresentar um pouco do seu trabalho, né? Psicologia. Para começar, a pergunta, o que te fez querer seguir a área da psicologia? Na verdade, eu ia fazer direito. Direito. E aí, o dia eu perdi o vestibular. Esqueci do vestibular. Aí eu falei Misericórdia. assim, e minha amiga falou, vamos fazer psicologia? Você sempre escuta, sabe escutar. Eu falei, eu acho que vou prestar mesmo psicologia. E fui, e prestei. E no fim, ela foi para administração e eu fui para psicologia. Aí Caramba. fiz 5 anos de psicologia, me formei na Unip. Fui a primeira. A turma que eu estava era a primeira turma de psicologia aqui na Marquês de São Vicente. Sim. Então, eu fui a primeira turma de psicologia lá. E Primeira turma? primeira turma. Caramba, impressionante. E aí eu me formei e fui trabalhar com crianças. Crianças. Você gosta do seu trabalho? Gosto, muito. Muito? Mas eu não... Comecei a trabalhar com crianças, montei um consultório, fiquei na faculdade também fazendo triagem, continuei meu trabalho lá na faculdade e abri um consultório, eu e uma amiga minha. Eu atendia criança e ela Certo. adulto. E assim foi. E aí, depois de 2 anos, aí eu mudei para a Zona Leste. Aí eu Ah, a deixei meu famosa CL. consultório, me casei e fui para lá. Só que antes de casar, eu estava fazendo uma especialização em psicologia do trânsito, porque eu também Do sou. trânsito? Sabe o famoso a avaliação psicológica para quem vai dirigir? Ah, tá, Isso, eu entendi. trabalho com isso desde 2008. Caramba, então é uma jornada, né, que você teve É, até chegar aqui. E você trabalha com criança, certo? Qual é... Na verdade, eu trabalhei com criança, aí eu me casei, desisti do consultório, Hum, porque aí eu trabalhava aqui na Lapa, inclusive, mas eu trabalhava no RH, em qualidade, né? certo. Fora da área de psicologia. Aí eu Uhum, me casei, continuei trabalhando e abandonei o meu consultório, porque eu não conseguia conciliar. Aí foi quando eu comecei a fazer psicologia do trânsito. Fiz a pós em psicologia do trânsito e comecei a trabalhar. E aí estou lá até hoje. até hoje? Assim, eu queria mesmo fazer a psicologia hospitalar. Sim, Só que na época que eu me formei, para fazer psicologia hospitalar, você tinha que fazer era o dia todo, estudar o dia todo. E eu sempre tive que trabalhar. Então eu desisti um pouquinho meio que desse sonho, sim. né? E aí uma amiga minha, o pai dela tinha um despachante, ela falou: "Vamos fazer psicologia do trânsito?" Eu falei: vamos". Aí eu comecei a trabalhar lá na Zona Leste e ela aqui na Zona Norte. Caramba, as pessoas que estudam psicologia, medicina, sempre enfrentam esse desafio de trabalhar e estudar. É uma coisa muito desgastante, né, para qualquer tipo de pessoa. Agora, voltando para o seu trabalho, psicologia, é, quais tipos de pacientes você atendia mais? Então, eu na época só atendia criança, né? Mais crianças com qual tipo de Não problema? atendia Em crianças geral? Em em geral geral, em mesmo? geral, em geral. Entendi. Crianças que eram indicadas pela escola, ou os pais achavam que precisava passar no psicólogo. Então, atendia esse público, né? E aí, depois eu desisti da clínica e comecei a trabalhar com psicologia do trânsito. Aí, eu tive filhos, tive meu primeiro filho e assim eu basicamente assim trabalhava e cuidava dos meus filhos na clínica. Então para mim isso era muito bom. Então eu tinha que me acomodei, né, no meu trabalho, claro, sempre estudando, fiz outras pós, né, fiz pós na área de hospitalar, só que aí veio Caramba. a pandemia e eu A parei. pandemia brecou tudo. É, Como é trabalhar na então, psicologia do trânsito? é uma área, eu sempre falo, mas eu acho que todas as áreas da psicologia tem essa questão. Eu achava que meu trabalho era limitado, porque fazer uma avaliação psicológica, você vê, assim,
que a pessoa tem algumas questões que precisam ser trabalhadas, né? E aí a única coisa que eu podia fazer era essa avaliação, porque o meu trabalho é dizer se ele está apto ou não para dirigir, né? Mas a gente sempre vê como psicólogo a pessoa como um todo ali, né? Sim. Na entrevista, nos testes. E aí eu sempre indicava para a pessoa ir para terapia, né? E assim, aí eu sempre falava, nossa, meu trabalho é um pouco limitado, porque eu faço isso, encaminho, mas eu não sei se a pessoa vai. Você não sabe se ela realmente vai se cuidar. Isso é muito louco da psicologia. E aí eu tinha, assim, um pouquinho de... Falava, puxa, meu trabalho aqui é um pouco limitado. Eu amava, fiz outros cursos em avaliação psicológica. Sempre estudei, né? Mas eu sempre achava que meu trabalho era limitado. Você queria fazer mais, você queria ajudar mesmo as pessoas, não encaminhar elas para algum tipo de tarefa. Isso. Então, é um pouco complicado mesmo você gostando da sua área. E também uma coisa que eu queria falar sobre a área psicológica é que sobre as pessoas que não sabem lidar com o seu próprio psicológico. Eu acho a área da psicologia muito boa, porque você não recebe 100% da ajuda. A psicóloga, ela te dá o auxílio que você precisa para você se ajudar. Isso. Eu percebi isso recentemente porque eu tive meus problemas. Aí com os meus problemas, eu nunca fui no psicólogo. Sabia disso? Eu nunca fui. Eu tive que resolver meus problemas por mim mesmo. Então, eu era o meu apoio. Aí foi que eu percebi, eu fui percebendo uma coisa, sabe? Que o trabalho de vocês é muito importante. Quantas vidas vocês não salvam, sabe? Só conversando com a pessoa sobre os problemas dela. Você sabe que você está falando e eu me coloco assim, porque eu também faço terapia, né? E eu faço, assim, mais de 10 anos com a mesma terapeuta. E eu não me imagino ainda sem terapia, né? Como que isso ajuda, até no meu trabalho, né? A lidar Deve ajudar muito, com as questões. Mas o que eu ia falar, Marcelo, que eu esqueci, é que, às vezes, a pessoa só passa por um psicólogo neste momento, né, que vai lá fazer avaliação psicológica. Até então, a pessoa nunca teve contato com o psicólogo, né? E eu gosto sempre de dar a devolutiva para a pessoa da avaliação, né? Como que ela foi, né? No teste, por exemplo, de personalidade, Sim. né? O que eu vejo ali no teste, qual foi o resultado do teste, né? Porque, às vezes, a pessoa... E existe também aquela coisa de que psicólogo é coisa para louco. Infelizmente, ainda... Tem esse preconceito. Existe esse preconceito de que psicólogo é coisa para louco. E não é, né? Psicólogo é para gente se autoconhecer, né? Melhorar a autoestima, né? Lidar de uma forma... com nossa sanidade, né? Saúde mental, né? Porque ter saúde mental hoje não é você ter ausência de doenças, né? Mas é só você lidar com os problemas, as tensões, o estresse do dia a dia, né? De maneira mais saudável possível. Porque tem muitas pessoas que estão perdidas na própria mente e não sabem como se cuidar, não sabem como recorrer a uma ajuda. Isso acontece muito com os jovens, sabe? Eu queria tocar muito nesse assunto sobre os jovens. O que você acha que mais afeta a cabeça do jovem hoje em dia? Então, eu acho que a adolescência ela é marcada por, assim, várias transformações, né? Físicas, emocionais, Mentais. social, né? Então, eu acho que a adolescência ela é marcada por essas transformações. E eu acho que toda transformação como eu posso dizer... requer, né, um olhar para isso, né? Sim. E assim, depois da pandemia, você vê a ansiedade nesse público aumentou. Muitas coisas. Depois dessa pandemia, tudo ficou de cabeça para baixo. Eu vejo muitas pessoas estranhamente com o mesmo tipo de problema, mesmo tipo de ansiedade. Não ter foco, tipo, para coisas... bati no microfone, desculpa. Para coisas diárias, sabe? Como estudar, você focar em ler um livro.
fazer várias coisas que vão ajudar a aprimorar a sua própria mente. E eu acho que o jovem, por todas essas mudanças que acontecem, né? Não sou mais criança, mas também não sou um adulto, né? E é uma fase que os adolescentes costumam a se afastar um pouco da família, ouvir mais os amigos, né? Então, é uma metamorfose mesmo, né? Uma mudança muito grande. Uma coisa muito doida. A partir do ano passado, eu fui ser psicóloga escolar. Continuo na minha clínica de psicologia do trânsito, 2, 3 vezes na semana só, 3 vezes na semana. E eu trabalho agora 6 horas por dia como psicóloga escolar. É um projeto, né, do governo que colocou psicólogos nas escolas estaduais. E eu fui fazer parte desse projeto. Então, hoje eu faço pós nessa área, né? E é uma área que eu me encontrei. Uma porque eu encontrei as crianças lá, que é um público que eu gosto muito, né? E os adolescentes. Então, eu aprendi muito durante esse ano lá com os adolescentes, né? Eu tinha a minha vida profissional, quando eu estava na faculdade, era com crianças, né? E assim, esse público dos adolescentes, nossa, aprendi muito com eles. Sim, eu que sou um adolescente, né? Eu posso falar que uma das coisas que mais afeta um jovem é os julgamentos, olhares. Olhares em volta sobre o seu corpo, sua aparência. É uma coisa que afeta muito. Muito. Se você é uma pessoa muito insegura. E as pessoas que sofrem disso, elas normalmente não sabem como lidar e elas vão descontar em si mesmas. E aí, quando elas acham uma pessoa que não vai julgar elas, elas acham que vão julgar e ficam se diminuindo. Por exemplo, mas isso, meu corpo é feio, não olha meu cabelo. É uma coisa muito triste, mas tem como superar. E você acha que você trabalhando na escola, você fez alguma diferença grande para esses alunos? Eu acho que, assim, eu trabalhei durante esse ano em até 13 escolas, mas eu terminei com 8 escolas, né? 8? 8 escolas. Caramba, bastante escola. Cada psicólogo tem uma região que trabalha. Eu trabalho lá no Arthur Alvim, né? Então, minhas escolas são de lá. Qual escola você já passou lá na Arthur Alvim? Exército Brasileiro. Exército? O Rosolia, Ramaciotti. Eu conheço todas aquelas escolas Conhece? ali, conheço. Então, todas essas escolas, eu estou nelas, né? Até agora estou no programa. Sim. E aí, quando eu cheguei, porque assim, eu conhecia a psicologia, né? O que é psicologia, como fazer a psicologia, mas dentro da escola eu não tinha. É um ambiente novo. Foi um ambiente assim, um desafio para mim. Mas assim, eu acabei o ano achando que eu consegui desenvolver o meu trabalho. Teve adolescentes, por exemplo, que, olha, uma palavra que você me disse aquele dia, né, me deu um clique aqui dentro de mim e mudou. Né? Então, se a gente conseguir mudar, né? Claro que a gente não tem o poder de abraçar todo mundo. Exato. Né? Isso aí é utopia, eu acho que em qualquer profissão. Né? Mas, se eu conseguir mudar a vida de alguma criança, ajudei, né? Mudar e vivenciar e fazer com que a pessoa tivesse um espaço ali para estar falando, né? Dela, valeu para mim. Sim, porque se ela tiver espaço, desculpa, se ela tiver espaço para poder falar sobre ela, ela vai se sentir muito confortável, vai se sentir incluída em alguma coisa que às vezes ela nunca foi. Isso. Por exemplo, a própria internet. A própria internet é um lugar que você pode fazer qualquer coisa sem limitações, mas também com preço. E muitas pessoas, elas se internam na internet porque elas se sentem incluídas talvez em algum tipo de grupo, algum tipo de chat que chamam de fóruns. É um gosto dela que no mundo, assim, fora da internet, ninguém liga e ninguém gosta. E ela se sente mal, então ela vai se transferir para dentro da internet e não vai sair porque ela já criou uma bolha assim entre ela que ela se sente confortável, mas às vezes ela tá se matando. Porque é uma coisa que vai fazer mal para ela e que ela vai ficar dependente.
Então, a internet também pode ser muito perigoso para o adolescente. Exatamente. Assim, uma coisa que eu trabalhei muito nas escolas foi a autoestima, Uhum. né? E aí o que você percebe, principalmente nas meninas, né? Ah, mas você viu a famosa, o corpo daquela mulher, né? Então é uma coisa assim que né, a famosa, né, Não tem tem coerência. dinheiro, a famosa, Tem muito dessas né, tem comparações. isso. Então, assim, e buscando, né, e aí a gente trabalhou essa questão da autoestima, né, que como lá a mídia influencia, né, na nossa autoestima, Sim, né, e que a gente tinha que separar um pouquinho, opa, eu né. acho muito ruim a pessoa ela criar uma imagem de si mesma inspirada tanto em outra pessoa que ela não é. Pra mim, a pessoa ela tem que criar uma imagem à base dela mesma, só que de uma pessoa melhor. No futuro, no Uhum. futuro, eu quero ser um cara legal, quero ser melhor do que eu sou. Não quero ser, não sei, Vin Diesel. Não faz sentido. E para que você seja uma pessoa melhor, do que você precisa? É cuidar da minha mente, ter Também autoestima, conhecimento. se autoconhecer, né? Sim, Se é muito autocuidar, importante se né? autocuidar, se autoconhecer. Muitas Isso. pessoas, até uns tempos atrás eu não sabia quem eu sou, eu não sabia do que eu gostava, de quem eu gostava, se quem estava do meu lado Uhum. gostava mesmo de mim, eu era confuso com tudo, tudo, tudo. Tanto que eu me afastei das minhas antigas amizades, que é uma coisa que eu me arrependo demais. Por exemplo, o Barão, que tá aqui no estúdio, né, observando a gente, eu me afastei dele por bastante tempo. Coisa de um ano. Um ano, aí eu busquei me cuidar, mesmo que seja uma tarefa muito difícil fazer isso sozinho, porque com Uhum. psicólogo muitas pessoas não conseguem. Agora imagina sozinho, você e você. Ninguém para dar apoio, nem mesmo alguns familiares. É verdade. Então, eu me internei na internet, passei muito tempo lá. E sabe uma coisa louca? Sabe onde eu busquei salvação na minha própria mente? De vídeos inspiradores. Quando eu tava me sentindo mal, eu puxava um criador de conteúdo que ele falava sobre o tema, mas ele falava de um jeito que eu entendia. Eu extraía a informação, botava isso na minha Que mente e legal. tentava melhorar certos pontos meus. Por exemplo, ser antissocial. Antigamente eu era bem antissocial. Eu ficava assim, num lugar cheio de pessoas e eu sentia agonia. Eu queria sair Uhum. dali. Não quero ficar aqui. Aí eu fui lidando com isso e hoje em dia eu ando normal entre as pessoas, falo com pessoas conhecidas, que é um ponto muito bom você socializar. Uhum. Você saber lidar com as pessoas. Chegar numa pessoa, oi, tudo bem? Como você tá? Sua roupa tá bonita. E pronto. Pessoas que não sabem socializar, elas estão perdendo muita coisa e vão se ferrar muito mais pra frente. Muito, Uhum. muito, muito. Por isso, Você lembra, desculpe, você lembra desse autor que você viu os vídeos? Não. é, eu lembro de alguns. Alguns eu ia de shorts, né? Aqueles estilo de vídeo que você só aperta pra baixo. Uhum. E alguns eu via vídeo grande, até 1 hora. Criadores de conteúdo que eu lembro, Ludo Viajante, que ele pega temas como você ser sozinho, sentir vazio dentro de você. Ele pega esse tema, transforma em um vídeo super bem feito e de longa-metragem para conversar sobre isso e sobre as experiências dele. Tem muitas pessoas que fazem isso, mas eu escolhi o canal dele, né, porque foi uma das Uhum. primeiras opções. Que você viu, achou e se identificou, né? Sim, É, sim, é. porque muitas pessoas se identificam com esse tipo de vídeo porque Uhum. muitas pessoas sofrem desse problema. É. E não foi só, eu já tive amigos que tiveram esse problema, pessoas próximas, conhecidas. E sabe uma coisa boa de você se resolver? Que quando você se resolve, você tem capacidade de ajudar outras pessoas. Por exemplo, Exatamente. um amigo meu muito próximo, vou citar o nome dele, chamado Ian. Eu conheci ele tava super mal. Ele tava no fundo do poço. E eu também tava mal, só que a gente se ajudava. A gente conversava, a gente, sabe, era o psicólogo do outro. Então, a gente sempre faz uma analogia assim. A gente tá no fundo do poço e tem uma parede.
e tem 2 escadas. A gente fica colocando a escada um pro outro pra gente subir e a Uhum, gente melhorando. Hoje ele tá uhum. bem, ele tá ótimo, tá um cara super da hora e eu tô aqui. E eu fico satisfeito de poder ter ajudado ele e ter evitado uma coisa pior, assim como eu fiz com muitas pessoas. Eu ajudo muitas pessoas que têm problema de autoestima, só com conselhos assim, palavras, até por mensagem. Isso É, é muito bom. até às vezes a escutativa, né? É quando você se assim dispõe A a escutar a pessoa. ouvir o outro, né? É só isso, sem julgar, né? Sem colocar lá a sua opinião, mas só essa escutativa muitas vezes acolhe, abraça, né? E é muito importante. E às vezes o que eu escuto muito é que isso é frescura, isso é coisa de jovem, né? Isso é coisa de adolescente, isso é bobeira, isso é Sim, bobagem, sim, eu né? já Não é escutei assim? isso. Normalmente são pessoas mais velhas, né, que viveram uma época que elas não podiam sentir isso, que era lidado como se fosse uma frescura e elas recebiam punições. E Então elas não souberam lidar, cresceram e querem passar esses mesmos ensinamentos para as pessoas mais jovens, sendo que não é o certo. isso, e eu acho assim que a gente tem mesmo assim, e esse olhar, porque eu tenho um filho adolescente, aliás, 18 anos, adolescente, né? Mas Sim, eu vivi toda essa adolescência e não foi uma coisa como mãe muito simples, porque ele, assim como você, também não tinha, não queria no social, viajava só de cara feia. Se a gente estava com ele em algum espaço de onde a gente viajava, ia para um hotel. Ele se trancava no quarto. Se a gente chegava, ele saía. Então foi muito difícil. E assim, eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu era mãe, sim. né? E hoje, trabalhando com os adolescentes, nossa, eu vejo o meu filho ali, né? E aí eu falo, puxa, quantas vezes eu falava, nossa, como você é difícil. E talvez se eu tivesse esse olhar, né? Eu sou psicóloga, claro, mas talvez naquela época, se eu estivesse trabalhando com um adolescente, também teria me ajudado A a lidar com seu lidar filho? com isso, né? Então, assim, eu vejo até pais, nossa, não é difícil, não sei mais o que fazer, né? Então, eu sempre falo, quando eu atendo os pais na escola, eu sempre falo, né, que o diálogo é muito Sim, importante, muitos né? pais, muitos pais falam que eles fazem de tudo. Nossa, eu dou de tudo pro meu filho. Eu vou na escola dele, mas você já tentou perguntar pro seu filho se ele tá bem? Uhum, Se ele tá triste com alguma coisa, se ele teve um dia bom? Muitos pais não fazem isso e é. isso me deixa, nossa, muito de boca aberta, porque é uma coisa tão simples a comunicação com o seu próprio filho, Uhum. uma pessoa que é fruto de você. E às vezes é difícil, né? É difícil. Uhum. Aí, com o tempo que os pais não vão se comunicando com os filhos, eles ficam ainda mais distantes. Aí vai ter uma hora que ele vai tentar se comunicar e não vai dar certo, porque já não teve isso antes. Como é que vai ter agora? E aí é onde a saúde mental, né, dos adolescentes, né, como é importante a família estar ali presente, por mais difícil que seja, é importante, né? Você estava falando e eu estava me lembrando, uma vez eu vi uma entrevista de um psiquiatra, mas eu não lembro o nome dele, e eu estava assistindo justamente por conta do meu filho, e ele disse o seguinte: se toda a família uma vez ou 2 vezes na semana, se reunissem para fazer uma refeição juntos. E nessa refeição, cada um falasse: olha, o que é que que eu fiz que você não gostou? Que conversasse assim. E você sabe o que eu comecei a fazer? E assim, foi legal. O E quê? até minha filha ali, criança, mãe, eu não gostei de quando você fez isso, quando o papai fez isso. E eu também falava, olha, eu me sinto assim. E foi muito legal, foi importante e eu acho que ajudou ali a minha relação com o filho. Ele começou a falar também um Isso é muito pouquinho legal. mais. Então, eu queria deixar essa dica, né? Para as famílias aí. Façam isso, porque Você viu é como é muito importante? importante. Você viu como é importante o diálogo? Você conseguiu, sabe, criar um laço a mais com seus filhos com aquele diálogo e ainda conseguiu resolver problemas dentro da família de vocês. Isso. Isso que é muito importante. Eu não consegui esse tipo de coisa por causa de problemas aqui, problemas ali. Eu vivi um pouco sozinho.
isolado. Então eu fui obrigado a, né, crescer sozinho. Eu e minha mente. Uhum. Mas é muito. Mas nunca é tarde para ir Nunca para é o tarde. Eu sei psicólogo. que nunca é tarde. Vai para se autoconhecer, para se ajudar, até para conhecer, né? Eu acho importante, né? Se tiver oportunidade, faça terapia, porque mas terapia é coisa de louco ou para quem tem problema? Não, é para se autoconhecer, para a gente, né? Eu sempre falo isso para os adolescentes. Quando a gente sabe quais são as nossas qualidades, né? Aquilo que a gente tem de bom, e quais são os nossos limites, aquilo que a gente não sabe lidar, muito bem, Uhum. fica mais fácil, né? E eu sempre dou um exemplo para eles, que é o seguinte: eu sou um pouco desorganizada para trabalhar. Sim. Então, os meus testes, não é tudo certinho, é tudo meio bagunçado, assim. Eu trabalho com mais 2 psicólogas, e elas são super organizadas. Então, quando eu tô lá, elas falam para mim: Aff, Maria, trabalhar com você é mega desorganizada. Então, eu falo: se eu não reconheço isso em mim, o que eu faço? Eu ia xingar elas, né? Desorganizada é sua mãe, né? Eu não sou Exato. desorganizada. Mas eu reconheço isso em mim. Então, assim, eu tô começando a mudar. Mudei já muitas coisas. Então, principalmente quando eu tô com elas, né? Eu deixo mais organizado, porque eu reconheço. Então, quando a gente reconhece aquilo que não é muito legal na gente, tá tudo bem. Aí a gente consegue ou mudar, ou não, eu sou assim, por enquanto não vou mexer com isso. Quando eu não reconheço, aquilo me afeta, né? E aí ou eu quero devolver para a pessoa, né? Sim. Aquilo que ela me disse. Então, é isso que eu trabalho com os adolescentes, a importância do autoconhecimento. Porque quando a gente vai atrás desse autoconhecimento, a gente consegue ter uma autoestima mais elevada, E é a uma gente lição. consegue lidar. Nossa, é uma lição que você leva pra vida inteira. Uhum, Que você leva de adolescente pra adulto, pra velho e uhum. pra vários tipos de situações. Tantas situações familiares, com amigos, colegas de trabalho. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não se conhece e não conhece os seus erros? Você pode namorar uma pessoa narcisista, uma pessoa que só vai ver os erros em você e não nela, sendo que é ela que tá sendo a causa do relacionamento tá dando errado. Eu já presenciei isso muitas vezes. Eu não sou expert em relacionamentos, não tive muitos, mas eu tenho as experiências com a observação que eu tive de Uhum. várias pessoas e de vários exemplos. Como adultos que são muito. Qual é o nome da palavra? Que é parecido com narcisista. Egoístas? Egoístas. É. Adultos egoístas que achavam que estavam certo o tempo todo, que não cometiam erros. Tudo que eles faziam era absoluto e supremo, mas quando você repara para olhar neles, eles fazem tudo de errado. E no fundo, eles também são pessoas tristes, mas eles também não conseguem entender essa tristeza, porque eles não se descobriram. Exatamente. Não se autoconhece, né? Fica protelando, ou né, o problema está no outro e não em mim. Não se reconhece, né? E aí, por isso que eu digo que uma terapia é muito importante nesse sentido, da gente se autoconhecer, né? Da gente lidar com aquelas questões que mais nos atingem, E né? fica muito difícil quando a pessoa, ela precisa melhorar, ela precisa ser ajudada, só que ela não quer. Aí é um problema, Você tenta porque de tudo, você fala com ela, você fala até as coisas que ela precisa escutar, sabe? Sabe aquelas coisas que doem, mas que você precisa falar para aquela pessoa aprender? Então, você fala, só que ela não quer. De alguma forma, ela não vê uma persona dela mais evoluída. é porque a mudança, né, Marcelo, é de dentro para fora, né? Então não tem jeito. Eu sempre falo isso. A mudança é sempre de dentro para fora, né? Não adianta eu chegar para você e falar, Marcelo, vai fazer terapia. Marcelo, ó, olha para isso aqui, isso aqui. Não adianta, porque se a mudança não está aí dentro de você para acontecer, ela não vai acontecer. Né? É que nem na terapia, né? O terapeuta está lá para direcionar, né? Para fazer a gente ouvir o que a gente está falando, Uhum. né? Mas se a gente não quiser mudar,
não tem mudança, né? Então, a gente precisa querer essa mudança dentro da gente. Mas não tem como dar nenhum tipo de motivação para essa pessoa mudar? Ah, tem. Existe dentro da psicologia, sim, várias teorias, né? A psicanálise, o TCC, que é a teoria comportamental cognitiva. Cada um trabalha dentro da sua área, mas se não tiver um entrosamento entre o psicólogo e o paciente, né? Se aquela pessoa que busca ajuda, mas coloca tudo na mão do psicólogo, isso não vai rolar, né? Porque a mudança, como eu disse, é de dentro para fora. E você já enfrentou algum paciente difícil assim? Já, então, assim, paciente que parou, né? Porque às vezes não aguenta, né? Esse processo, né? A maioria, assim, às vezes para, né? E aí vão refletir sobre aquilo e depois de um tempo volta, né? Mas por que elas param? Falta de motivação? Porque eu acho que, como eu disse, a mudança é de dentro para fora, né? Eu vou dar um exemplo, assim. Minha filha é criança e passa no psicólogo também. Sim. E às vezes eu sou chamada lá, né? E assim, a psicóloga dela me aponta algumas coisas, né? Voltado para assim, eu como mãe, né? Aponta para mim algumas coisas, não aponta acusando, Sim. mas aponta, olha, eu vejo que isso aqui... Então, assim, eu sou psicóloga, mas às vezes é difícil ouvir aquilo, né? Não é que eu estou errando, porque eu acho que ser mãe... não tem certo ou errado, você vai aprendendo ali, né? O filho não vem com manual. Exato. E aí, às vezes eu fico, nossa, né? E até levo para minha terapia, né? Olha, a psicóloga da minha filha disse isso, e vou trabalhando isso, né? Então, mas às vezes, se eu não estou aberta para aquilo, a mudança não ocorre. Vai né? ficar um processo muito difícil. Isso. Muito, nossa. Uhum. Eu tava lembrando aqui de épocas e épocas que eu ficava depressivo. Eu não sei. Eu nunca passei num médico pra ter um diagnóstico. Então, eu não sei se eu tive realmente uma depressão. Não sei se eu tive crise de ansiedade mesmo. Só sei que eu melhorei. Quais são, sabe, os indícios de uma depressão? Então, é tristeza recorrente, aquela, né? Porque, assim, a tristeza, ela é importante? Né? É um sentimento, é uma emoção normal. Agora, quando eu não consigo, né? Só fico na tristeza, ansiedade, né? Me afasto aí das pessoas, né? Tudo isso leva aí, pode levar à depressão. É que nem na capinha do seu celular, aqui, ó. Divertidamente. A tristeza. Presta aqui. A tristeza. Se ela estiver aqui no seu respectivo lugar, tá ok. É um sentimento. Isso. Mas se você não souber tratar e ela for crescendo no nível de ofuscar os outros sentimentos, então ela vai se tornar uma coisa mais difícil de lidar e vai ser bem mais recorrente. E é uma coisa que eu tinha muito. Eu ficava, sabe, deprê, e eu não queria levantar da cama, não queria estudar. Um dos meus hobbies favoritos que é jogar, que eu sou muito dentro do mundo da internet, dos jogos, eu não queria jogar. Uhum. Até hoje eu sinto uma vontade, sabe? Nossa, quero deitar, quero dormir, quero não fazer nada, não quero jogar. E eu entendo que isso hoje é só não ter vontade. E não, sabe, não ter vontade de fazer nada de um jeito depressivo. Então, porque você reconheceu isso em você, né? Eu trabalho muito divertidamente com as crianças, né? Uhum. E eu sempre falo a importância da gente reconhecer. Você assistiu o filme? Assisti Assistiu? 1 e 2. Então, a importância de reconhecer, né, a tristeza, por exemplo. Porque quando eu tô triste, eu coloco minha tristeza no bolso e deixo ela ali, momentaneamente parece que fica tudo bem. Só que se eu não reconhecer essa tristeza, a conta vai chegar, o copo vai transbordar,
né? Então, como é importante. Então, isso é que eu trabalho com as crianças. Como é importante a gente reconhecer o que a gente está sentindo. Eu estou triste. Tá tudo bem ficar triste, né? A emoção que eles mais amam é a ansiedade, né? Então, eu levo. Ter ansiedade é normal. Quem não fica ansioso? Hoje eu vim aqui, eu estava Sim, ansiosa. eu É também, normal. A nervoso. ansiedade é normal. Agora, quando a ansiedade dificulta a gente, né? Fazer alguma coisa, por exemplo, estou ansiosa, não consigo falar aqui. Sim, Opa, né? Aí pode ser impede que eu faça alguma coisa, aí eu preciso de ajuda, sim. né? Lidar com crianças é uma coisa que eu ainda não consigo muito, né? Porque eu nunca lidei muito com crianças, tanto mais novas que eu. E uma coisa que eu falo muito, que tem até um criador de conteúdo chamado Felco, que ele falou, uma das fases que mais impacta o adolescente é na escola. Na escola pode acontecer de tudo, julgamentos, O o bullying. bullying. E isso, ele vai querer o quê? Ou ele vai se isolar, ou ele vai tentar mudar para uma pessoa que ele não quer ser, que eu já vi muito, que eu também converso muito com meu amigo, que é a sociedade, a pressão da sociedade. A Uhum. pressão que ela impõe para que você use certas roupas, para que você fale certas palavras, que você escute certas músicas, e muitas pessoas acham que isso é o correto e mudam sua própria aparência, mudam até voz, gostos, só para se adaptar num ambiente que elas nunca foram. Uhum. Eu sempre fui julgado por todos, pelo jeito que eu me vestia, por causa que eu tinha um cabelo grande. Eu cortei porque eu gosto. Pelas músicas que eu escutava, eu sempre sofri muito bullying e isso me impactava demais. Que eu não quis me moldar para a sociedade, eu quis me isolar. Eu me isolei, foi uma escolha muito ruim. Uhum. Mas eu prefiro me isolar sendo eu mesmo do que ir lá pra rua ser outra pessoa que eu não sou. E às vezes isso a gente vê acontecendo, né? Eu vejo tantos adolescentes legais, sabe, que tem um potencial de ser uma pessoa tão maneira, se envolvendo com pessoas tão ruins, de uma índole tão podre, e elas acabam se tornando assim porque elas têm uma convivência com essa pessoa, Porque sabe? elas querem ser aceitas, Elas né? querem ser aceitas, elas sentem uma necessidade, Uhum. sendo que se você se resolver com você mesmo, você não precisa de mais nada. Você não precisa dos olhares, você não precisa das falas de ninguém, das opiniões. Você pode até receber as opiniões, mas só que se elas forem negativas, você vai lidar como se fosse uma crítica e você não vai se importar. E se você reconhece aquilo em você, né, como eu, a desorganização, né, fica mais fácil, fica mais leve de lidar. Sim, fica muito. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu consegui, sabe, descobrir que, E que bom, que eu né? sou o Marcelo. Eu Uhum. sempre fui o Marcelo. Eu só amadureci. As pessoas, elas não mudam. Elas sempre são a mesma pessoa. Eu sou o Marcelo de antigamente, só que eu amadureci e me adaptei. Isso. E eu acho que as pessoas, assim, eu acredito na mudança. Eu acho que a gente muda, assim. É claro que a sua essência vai ficar, o Marcelo vai ficar, mas o Marcelo vai amadurecendo, vai mudando, Evoluindo. vai evoluindo. É isso que eu acredito, né? E que, para que isso aconteça, a gente precisa do autoconhecimento, né? A gente precisa estar ali todo dia cuidando da gente, né? Porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar, né, Marcelo? Ninguém vai cuidar. Assim, Simone, foi muito bom ter tido essa conversa com você. Eu já Legal. imaginava que eu ia conversar com uma psicóloga e eu ia tirar algumas dúvidas. Eu gosto da área de psicologia, mesmo que eu não queira cursar, não queira seguir esse caminho, eu gosto muito, é uma coisa que me ajudou demais, demais, e ainda vai me ajudar ainda mais no futuro e as pessoas próximas a mim. Sim. Certo, nossa, é uma Eu honra. acho que é uma área que cresceu, né? Depois da pandemia, você vê na pandemia, né? Como a psicologia se tornou importante também, né? Para lidar com essa ansiedade, né? Que aumentou aí, principalmente nos jovens, né? Então, convida você, vai fazer terapia o dia que você puder. Você Eu vai vou gostar. sim, vou. Então, tô muito agradecido de ter você aqui, de ter gravado, de ter tido toda essa conversa, sabe? Porque eu acredito que não é todo adolescente que nem eu que saiba conversar assim, né? Tem muitos Uhum. adolescentes que são muito presos à solidão e, sabe, a atitude. Que Isso. não reconhece aquilo, né? Ainda não sabem a capacidade
Que tem, Mas que porque tem todo potencial. mundo tem, oh, com certeza. Eu também quero agradecer, Marcelo. Gostei muito de estar aqui com vocês e vamos que vamos. Obrigada. Então aqui a gente vai encerrando. Obrigado, gente. Até o próximo episódio do podcast. Obrigada.